Minha diretoria, hoje o Cara Tapa está meio que internacional, porque ele é meio brasileiro, meio gringo e tal, não sei exatamente como tratá-lo, como português ou como brasileiro deco. Fala, irmão, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Faz o quê? 8 anos que eu te entrevistei. Pô, faz tempo, hein? Tu tá com a mesma carinha, hein? É, nada. Tá se cuidando? Tá. Um pouquinho, né? Parou de fumar? Parei. É, gosto assim. Eu ainda não consegui com essa porra. Depois você me dá umas dicas. Você tomou um susto. Tem que tomar... Você tomou um susto? Sustinho, né? De leve. É? É. Ficou doente? Não. Ah, em Portugal eu te contei, né? Achavam que tava com câncer de pulmão, comecei a fazer exame, uma coisa meio... Aí fui para os Estados Unidos, cheguei lá, não tinha nada. Aí você parou na hora. Aí eu falei, não tinha nada, comecei a fazer exame. Mas depois falei, já tinha tomado susto mesmo. Aí... Vou tentar parar sem o susto. Vamos ver se eu consigo sem o susto. Deco, você continua Portugal, Brasil o tempo todo, né? Sim. Você é empresário hoje e tal. Quem que você tem hoje de jogador famoso que é teu, que a gente conhece? Só pra Cara, gente assim, a situar. gente começou a trabalhar com o Fabinho já há muitos anos, né? Desde o tempo que ele estava no Paulínia, quando ele veio pro Fluminense, depois levou Portugal, Mônaco, Rafinha, o próprio Caio que estava aqui no... Caio Henrique? Caio Henrique. O Leca cuida dele, né? O Leca. Meu Desde parceiro, pequeno, o Leca cuidava dele já com 15 anos. E aí o Caio a gente levou ele pro Atlético, depois acabou jogando pouco, né? Muito novo. Virou um meia esquerda no francês, tá voando, né? Então, o treinador também coloca ele às vezes no meio, tá de lateral, enfim. Mas tá bem, tá muito bem. E teve o menino Tiquinho Soares do Porto. A gente sempre pegou muito jogador bem desconhecido, né? Nós fizemos esse negócio de... Portugal sempre foi uma vitrine muito boa, então a gente começou fazendo isso. Na época também com o Jorge, a gente levou o Miranda pro Atlético, enfim, bastante... Você que tirou o Miranda do São Paulo. Ele acabou com o contrato. Tem uma conversa sobre isso. Você tem alguma coisa a ver com essa chegada dos treinadores portugueses no Brasil? Na verdade, assim, quando, há alguns anos atrás, o Bruno Vicentini, que era vice-presidente do Cruzeiro, era muito amigo meu, e eu falava uma coisa que eu falei, pô, não tem sentido não ter nenhum treinador português que fala a mesma língua. Eu vejo direto, vejo argentino, uruguaio, enfim. E nessa época, eles foram para ele, acho que o Thiago Escuro também era diretor do Cruzeiro. E eu tinha aconselhado um cara que eu gostava muito, que estava no Braga, estava começando, que era o Paulo Fonseca, que hoje já treinou a Roma, enfim. E o Paulo estava no Braga e eu achava que era um treinador que tinha muito, muito futuro. Aí o Paulo meio que não queria sair do Braga, que foi aquela... A gente tem um problema do calendário, né? Nossa dificuldade aqui é essa. E aí o Paulo Bento estava sem treinar. E eu falei, olha, eu não conheço o trabalho do Paulo Bento, assim, porque não treinei com ele. É difícil analisar só de fora, né? Mas a informação é boa e tal. Mas aí foi uma questão deles entrevistaram e chegaram num acordo com o Paulo, gostaram, o próprio Thiago Escuro, enfim. Mas ele veio e não deu muito certo, assim, as coisas não foram tão bem. Nesse bonde atual aí, você não tem a ver com ele? Não, alguns clubes, como você conhece, perguntam a opinião, enfim. Você dá o telefone. Dou o telefone, da opinião. Esse do Botafogo, agora você deu o telefone, o Corinthians... Não, o Castro... Alguém me falou que você tava, o Corinthians pediu ajuda? Não, eu conheço ele. Eu conheço ele há um tempo já. Ele foi treinador do Porto B há muito tempo. Já conheço ele há bastante tempo. Teve no Shakhtar, fez um trabalho bom. E eu gosto dele, acho que é um treinador que... Mas eu, na verdade, eu falava pela questão da língua, né? Tipo, se você parar, o brasileiro já treinou muito em Portugal, né? O maior campeão de Portugal é brasileiro, né? O Otto Glória, né? E, na verdade, você teve Autuori, já treinou, você teve Gilberto Silva, Filipão. Então, sempre teve. Então, eu não entendia essa questão dos treinadores portugueses não entrar no Brasil. Eu achava que era uma questão de uma troca. Na verdade, eu opino que tem que ser, esse treinador é bom. Não tem essa história onde ele veio, não. Mas eu não achava que, tinha que destravar um pouco isso, né? Quer dizer, você teve uma história lá atrás, não tinha sentido não ter um português, até porque a língua é um pouco a mesma, apesar de... Apesar da camisola, do relvado, São os termos, os termos de futebol. Mas eu sempre achei isso, então... legal, acho que tem essa troca, né? Acho que... O problema é que depois tudo vira uma discussão meio sem sentido, né? Da nacionalidade sem discutir a qualidade. Exatamente. Mas você acha que está exagerado essa coisa, por exemplo, de todo time brasileiro que manda o treinador embora, imediatamente ele coloca como uma base o seguinte: eu quero um treinador estrangeiro. Ou seja, os treinadores brasileiros não servem mais. Você acha que isso está exagerado ou condiz com a realidade? Eu acho que está exagerado no sentido de quando você está contratando sem saber o porquê você está contratando. Né? Acho que o grande problema é quando você... É o estereotipo de, não, eu quero um estrangeiro, mas por quê? Aí você tem que dar as suas explicações. Eu quero por isso, porque aqui eu não encontrei. Então, assim, muitas vezes
essa pergunta não tem resposta. Não, quero porque é estrangeiro. Não porque é bom, não porque... se você souber responder essas perguntas, aí sim, beleza, estou de acordo. Você monta um perfil, se o técnico for estrangeiro, é estrangeiro. Estrangeiro é estrangeiro. Enfim, do que você quer, do que seu modelo de jogo, daquilo que você está buscando, do clube que você está. Né? Então, assim, acho que é um pouco isso. Às vezes a moda é um pouco essa de, quero estrangeiro, mas por quê? Você sabe por quê? Você sabe o que você está buscando? E aí o erro está nisso, eu acho. De uma maneira geral, você acha que os técnicos portugueses são muito melhores que os brasileiros? Não, acho que os técnicos portugueses têm Portugal tem uma escola nos últimos anos, os cursos são bons, os treinadores estudam bastante, eu acho que que foi já lá atrás, né? Não de agora. Eu imagino, eu não fiz o curso de treinador, não posso opinar assim dessa... Sem vontade? Não, eu acho que não, eu acho que o caminho que eu segui é o que eu gosto, eu sempre gostei muito mais ligado à gestão, muito mais outra coisa do que propriamente o campo, assim, não era uma coisa que me fascinava muito. Mas eu tenho a noção exata de que tem que se preparar. Eu, se fosse treinador, estudaria, se fosse treinador, teria que... Então, talvez, eu acho que Portugal, no início, nos últimos anos, os treinadores têm estudado bastante, o Brasil está começando e já tem feito, se você pegar os cursos, aí se falar com os treinadores hoje brasileiros também estão num nível alto. Eu acho que é uma questão de qualidade, eu não acho que tem isso, não. Tem treinador bom português, tem treinador que são mais ou menos, tem treinador que não tem tanta qualidade, enfim, eu acho que são... eu tenho, por exemplo, uma tese sobre isso meio... Porque assim, eu fico tentando achar uma explicação, né? Tudo tem que ter uma explicação. Na minha cabeça, o que está acontecendo é assim, o treinador europeu, de maneira geral, e não só europeu, os treinadores de qualquer país do mundo, sempre tiveram que prezar muito por um jogo coletivo para tentar interromper a qualidade individual. Nós aqui a vida inteira tivemos que montar um sistema defensivo para permitir que os atacantes jogassem livremente, porque a gente sempre teve muito talento para resolver. Na medida que o futebol ficou muito intenso, muito tático, muito físico, o coletivo vale demais. E aí, evidentemente, eu acho que sobra uma experiência a mais para o pessoal que já fez isso a vida inteira, do que para os treinadores brasileiros se adaptarem a um sistema de jogo que nunca foi o nosso. Né? Lembra que a gente brigava com o Tele Santana aqui no Brasil, eu era pequeno. Você fala, põe ponta Tele, solta não sei quem, não manda voltar para marcar e tal. E hoje, se teu atacante não voltar para marcar, você tira o cara do time. Né? Eu acho que a questão coletiva sempre foi mais forte. Também a gente tem que entender ter uma coisa clara. Por exemplo, se você treinar o Villarreal na Espanha, você não está lutando por título. Sim. Né? Se você treinar o Botafogo, por mais que você não esteja, porque seu time não tem condições, ou o Fluminense, mas você vai ter uma torcida que espera título. Né? Então a gente, talvez no Brasil, agora, nos últimos anos, por ter a média dos... Normalmente os times estão chegando nas finais, estão acabando sendo mais ou menos os mesmos. Né? No Brasil você não pode ser dirigente e falar que agora o Cruzeiro está na segunda, mas tipo, você não pode falar que o Corinthians não luta para ser campeão. Não, o torcedor não aceita. O torcedor não aceita. E às vezes você pode não ter um time para ser campeão nesse ano. E principalmente porque aqui acontece aquelas aberrações. Às vezes você acerta um time e ganha um título, na cabeça do torcedor aquilo não foi uma conjunção de falar, não, agora eu tenho que ganhar todo ano. Então, e o que acontece é que assim, então às vezes você não tem muito definido. Se você olhar basicamente Espanha, você vai ver que Barcelona e Real Madrid lutam para ser campeão. De vez em quando o Atlético tem interferido nesses últimos anos. Depois tem ali umas 3, 4 times que jogam sempre Champions, Liga Europa, e o resto é um time para fazer uma temporada boa. Se você entender isso, de alguma forma você tem mais estabilidade dos treinadores, né? Se eu estiver treinando no Villarreal, eu sei que eu não tenho que ser campeão. Se eu chegar classificar para Champions, é um puta ano, entendeu? Então, assim, aqui a gente tem essa dificuldade. Se você imaginar, o Corinthians tem que lutar para ser campeão. Às vezes não podendo. Às vezes não tem time. Talvez o Fluminense tenha aceitado um pouquinho mais nos últimos anos, porque não tem, mas é uma torcida que cobra. Sim. Sei lá, o Vasco está na segunda, enfim. Você vai, o Atlético Mineiro até uns últimos anos não tinha sido, esse ano voltou, no ano passado. Mas a vida inteira foi cobrada. Mas a vida inteira foi cobrada. Então, você pode mudar o patamar técnico, mas você não vai mudar o patamar da cobrança. E sem contar um campeonato que realmente tem mais times grandes do que em outros campeonatos. Se você parar para pensar, você tem 8, 10 times grandes no Brasil com a cabeça de campeão, às vezes pode não ter capacidade, sim, mas com a cabeça para lutar para ser campeão. Você tem um calendário complicado, né? Não é fácil. Então, assim, eu acho que na verdade, não adianta você
olhar para os treinadores de uma forma, só os treinadores têm que olhar para aquilo que você tem, para a estrutura, para aquilo que você está buscando. Calendário, né? Tá na hora de jogar 78, 80 jogos no ano. Mas eu sempre falei, outro dia eu até encontrei com o Rodrigo Caetano, agora em time BH, com ele batendo papo sobre isso. Ele falou, ele estava contando, implantaram, agora estão viajando em voo chato, consegue que o time descanse melhor. Aí eu sempre falei isso, você imagina jogar domingo e depois ter um jogo na quarta. A volta, eu lembro quando estava no Fluminense, a volta era depois do jogo, ou você tinha uma folga, enfim, voltava, quem treinava, quem não jogou, treinava um pouquinho no domingo, na segunda, você voltava de avião normal, você ia chegar na segunda noite. Conclusão, você já não fez nada de segunda. Na terça você estava cansado, recuperável, porque eu jogava na quarta. Não tem como jogar no outro nível. Um time que tem, que o Flamengo fez isso, né? Acho que o Jesus, quer dizer, você ter essa possibilidade de descansar, óbvio, você precisa ter condições financeiras para fazer isso. Né? Nem todo mundo pode. A maioria não pode. A maioria não pode. Então, para mim, isso pode pôr no final do campeonato uns 10, 12 pontos de vantagem, seja que time for. É verdade, você tem razão. Então, assim, se porque você... os caras falam assim, o time é mal treinado. Fala, mas treina? Não treina, como é que vai ser? Mas tem estrutura para fazer? Então, assim, então, queira ou não, no Brasil agora tem alguns times que estão fretando voo. Isso, queira ou não, dá uma... Pô, vai jogar Libertadores, viajar voo de 7, 8 horas. Porque os voos... O Brasil não é um país europeu. Essa é a questão. Então, você não vai pica. Pegar... voos o Barcelona joga praticamente todos os dias em casa e quando não viaja é 1 hora, meia hora. Verdade. Tem que ter uma série de coisas que ninguém coloca na conta, né? Então, tipo, não entendem e... Colocar o número de jogos, com a distância, com as dificuldades que tem, etc. Você vai chegar no final do ano e vai falar assim, pô, um time europeu, um treinador talvez tenha dado 70 treinos, o treinador brasileiro talvez tenha dado 12, 15 treinos táticos durante um ano, porque não tem horário para fazer isso. Não tem lógica, né? O futebol piorou muito, Deco? Como um todo, tecnicamente, ou só o brasileiro? Não, eu acho que não piorou tecnicamente. Eu acho que melhorou o nível de treino, melhorou... Hoje tem muito mais informação, né? O jogador se conhece mais hoje. Eu acho que o jogador hoje, em teoria, se você analisar, ele conhece muito mais do corpo dele do que conhecia antes. A informação é muito maior. Mas, às vezes, a informação não quer dizer que seja... A gente vive num mundo de muita informação, e às vezes pode não ser conhecimento. Né? Informação, às vezes, não é conhecimento. Então, assim, hoje, taticamente, você vê um monte de coisa, todo mundo quer jogar, todo mundo quer fazer. Eu vejo alguma confusão também nisso, quer dizer, não adianta. Às vezes eu vejo uns jogos, os caras querem sair jogando de trás com o goleiro. Tem umas coisas absurdas. Hoje querem goleiro que joga com os pés. Eu falo, peraí. Aí você tem orçamento para comprar, para pagar 5 mil, que é um goleiro que joga bem com o pé. Então tem umas aberrações assim que tá acontecendo que às vezes faz o jogo ficar meio ruim também. As prioridades, né? As prioridades. Então assim, tipo, eu não sei, acho que alguns conceitos básicos do futebol continuam tendo que existir, né? Na minha cabeça. Acho que zagueiro é para defender, dar segurança defensiva. Meio campo tentar organizar os atacantes para tentar fazer gol. Goleiro para defender. E às vezes a gente vê umas coisas, eu quero um atacante que defenda, que pressione. Bom, se fizer isso tá bom, mas também quero um que faz gol, né? A prioridade tem que ser boa. Então tem umas coisas assim que faz o jogo, pra mim, o jogador continua tendo qualidade igual como antes. As dificuldades talvez do jogo. Ele tenha muita dificuldade de sobressair só pela técnica. técnica. Eu acho que sim, porque a liberdade hoje técnica tá um pouquinho mais confusa. Se você pegar, às vezes, na base, tem bastante treinador que não deixa jogar, quer impor a questão técnica com meninos de 14 anos, 13 anos, quer dizer... Tecnicamente, eu não acho que deixou de existir. Você continua tendo jogadores num nível muito alto. Você mudaria alguma regra do futebol hoje? Se eu mudaria alguma regra? Tipo, como se discute aí, cronômetro parado, tirar um impedimento para dar espaço, tirar um jogador de cada lado, essas coisas para... Não, eu acho que a questão do cronômetro parado, a gente dá mais com essa coisa do VAR. Eu acho que sim, eu colocaria. Até porque a gente fica 6 minutos para ver uma bola, se ela entrou, se ela não entrou. Eu acho que a questão do impedimento, com essa coisa do VAR, é um absurdo você ter um impedimento de 3 centímetros. E não tem como controlar isso, porque quando você está batendo a bola, se você pegar a imagem, eu posso 5 segundos para frente ou 5, continuo tocando a bola naquele momento. Então, assim, eu acho que isso tinha que ter uma margem de segurança mínima. A Inglaterra aumentou a linha, né? Tinha que ter uma margem de segurança mínima. Não tem sentido você ter impedimento de 3, 4 minutos. E depois tem uma coisa pra mim, ainda continuo sendo confuso, eu não consigo entender o que é bola na mão, o que é pênalti, o que não é, ainda não entendi. Agora não tem mais quase isso, né? Bateu na mão é pênalti. Então, assim,
Se fosse ser atacante hoje, tem que começar a repensar o jogo, né? Ou cruza ou joga na mão. Dependendo de onde tiver o braço do cara, joga na mão do cara, né? Enfim, mas eu não acho que... Eu não sou desse que acho que o jogo mudou de algumas coisas, mas a qualidade continua existindo. Assim. Talvez menos liberdade e menos espaço para se criar. Você, recriando uma pergunta do passado que eu já te fiz, mas preciso refazer, porque já são 8 anos. Você se arrepende de ter se naturalizado português? Não, fui muito feliz na seleção. Na verdade, a minha única frustração na seleção é não ter conseguido ganhar a Eurocopa, que a gente perdeu. A semifinal da Copa que a gente não chegou, que acho que a gente foi bastante superior à França em 2006. Mas as minhas frustrações são por não ter conseguido ganhar nenhum título. E você é de uma geração de uma seleção portuguesa que sequer ia à Copa do Mundo. E aí o Filipão assume e tal, e vocês é uma geração que vocês conseguem disputar título, né? A gente chegou na final, né, 2004. Eu acho que tem coisas que não tem como explicar, assim, né? A sensação é de que, a gente eliminou um monte de seleção boa. E aí, em teoria, a Grécia era mais fácil. E o futebol nem sempre é assim, né? Então a gente não é que não se preparou, não é que não... Mas, queira ou não, o futebol tem esses detalhes que às vezes você não se prepara tão bem e acaba tendo uma surpresa. Você acha que vocês subestimaram um pouco a Grécia? Eu não acho que subestimou, eu acho que não... A euforia era muito grande e talvez era meio que lá no fundo ninguém imaginava, não podemos perder para a Grécia de novo. Tipo assim, porque é verdade que realmente o nosso time era melhor. Muito. Mas futebol ser melhor só não adianta, tem que ganhar. Bom, a gente já cansou de ver isso, né? Não é a primeira nem a última. Você jogou com o Messi, com o Cristiano e com o Ronaldinho, né? É um privilégio. Quem foi melhor? Cara, assim, eu acho que se você olhar a carreira dos três, o Cristiano acaba sendo um cara que se destacou muito em vários clubes, né? É um atleta fora do normal, para mim. Podia se colocar aí dos maiores atletas da história, junto com outros caras. Agora, o Messi e o Ronaldo tem uma coisa diferente, né? O Messi talvez não tão espetacular para mim, é muito mais prático, né? Você vê os dribles dele, ele não dribla por driblar, né? Ele dribla pro gol. Ele dribla pro gol, quando não precisa não dribla, enfim. É mais gênio de qualidade técnica. Só que o gaúcho era aquela coisa espetacular, né? Tinha momentos que você falava, pô, esse cara fez coisas que você não... Tipo, não dá pra entender. Então, pra mim, assim, eu acho que talvez eu poderia dizer que mais espetacular que eu vi foi o Ronaldo, certeza. Você me disse numa entrevista que você me deu até um tempo atrás, você me falou que o Ronaldinho não era muito decisivo, né? Que o Ronaldinho, jogos decisivos, finais, o Ronaldinho não era tão forte quanto ele era no espetáculo, né? O Messi e o Cristiano são muito, né? Não, o Ronaldo que ele teve, assim, se você pegar o Ronaldo, teve momentos decisivos. Se pegar a Copa do Mundo de 2002, ele foi decisivo em muitos momentos. Sei lá, numa comparação, talvez não era tão decisivo quanto um Rivaldo. Mas é mais espetacular. Tinha coisas que você assombrava, assim, como esse cara fez isso? Tipo... Você do lado, né? E o Ronaldo, talvez, eu acho, se você... Acho não, certeza, se você perguntar pra ele, se divertia muito mais isso do que talvez com gol. Eu sempre falava pra ele. Quando a gente jogando no Barcelona, eu falava, cara, muitas vezes a gente jogava com o Juli, né? Que era muito rápido. E o Juli às vezes ia no fundo, meio sem olhar pra onde ia, cruzava. E às vezes ficava aquela bola que sobrava aqui, né? Tipo, e eu falava, Juvenal, entra, pô, você fica parado lá não, porque ele queria a bola no pé pra driblar, pra fazer as coisas. Então são coisas assim, ele não tinha obsessão pelo gol. O Ronaldo nunca teve aquela... eu quero fazer o gol, entrar em campo. Não, ele entrava em campo para jogar. A obsessão dele é pelo espetáculo. Pelo espetáculo. Então a diferença é essa. Então, se olhar o Cristiano não tem obsessão pelo gol, né? O Neymar tem um pouco dessa obsessão pelo espetáculo também. Ele também gosta muito do jogo bonito. O Cristiano já é outra coisa. O Cristiano, se não fizer um gol, sai nervoso do campo. O Cristiano quer número. Né? E o Ronaldo não tem isso. O Neymar também tem um pouco dessa coisa, né? Entra em campo, não quer ganhar, ninguém está discutindo se não quer ganhar, isso não é isso. A questão é que gosta do jogo. Sim. Não está ali só pelo... Eu gosto disso, dos jogadores. Em quais times você quase jogou na vida e a gente não sabe? Você rolou uma negociação, você esteve perto? Eu quase joguei no Inter. Quando no isso? Inter de Milão, quando eu fui pro Chelsea. Eu tinha mais ou menos tudo certo com o Mourinho tinha ido para lá. Aí eu ia sair do Barcelona. Tu gosta do Mourinho, né? Gosto. Retranqueiro, sem vergonha. Não, eu gosto. Não, mas é que eu gosto dele de uma coisa assim, óbvio que... Eu acho que o Mourinho, minha opinião, acho que o Mourinho treina muito tempo seguido.
não é fácil um treinador ter 25 anos treinando Claro. uma carreira. Eu acho que um treinador devia, sei lá, dar um aninho, 2 para parado, voltar. Mas também não deve ser fácil. Imagino que você ter uma vida do dia a dia, treinando, família, depois em casa a mulher perguntando quando você vai voltar a treinar. Enfim, não acho que é fácil falar se você não estando na posição dos outros. Né? Mas o Mourinho, para mim, eu acho que ele foi, na sua época, um revolucionário assim, do que era o treino, do que era entender o jogo adversário. Era um cara que, tipo... E tinha vontade, né? Era um cara que estava começando. Então, para mim, o Mourinho do Porto, do próprio Chelsea, do Inter, foi um revolucionário, assim, na minha opinião. Depois, no Real, começou a ter ali alguns problemas. E aí já... Mas ele era um cara que... Eu gostava muito do discurso dele, na verdade, e do que ele fazia, que era o quê? Se adaptar ao jogo. Não adianta você... eu vejo muito hoje assim, os caras falando, eu tenho uma ideia de jogo, meu modelo de jogo. Seu modelo de jogo, desculpa, bosta nenhuma. Você tem modelo de jogo em função de quem você vai jogar. Sim. Você vai jogar no Porto contra o Real Madrid, você quer atacar o Real Madrid? Tá bom, você vai tomar 3, 4, não tem problema. Então, se você não criar uma ideia de uma estratégia para esse jogo, você tá morto. E Mourinho era muito isso, em função dos jogos. Tinha jogos que nós éramos superiores, então a gente sabia o que podia fazer, sabia o que podia jogar, mas ele fazia de uma forma sem... como é que eu diria? Sem, tipo... Nós somos... Ele falava, nós não somos melhores que os caras. Nós temos como ganhar, assim, 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 assim. Isso poucos treinadores às vezes têm. O Abel do Palmeiras tem muito essa característica. Sim, né? O Abel é um pouco... Tanto que o Abel acho que é um pouquinho o Mourinho, ele tem essa ideia um pouco do Mourinho. O Jesus já não, o Jesus já gosta mais do futebol. Mas tem algum time brasileiro que você pode... Não, e aí depois, então, o Inter foi isso, eu acabei no hino, fui pro Chelsea. E depois eu teve uma vez pro Corinthians, eu realmente era para voltar pro Corinthians em 2012. Eu lembro até que eu conversei com o Andrés e ele meio que ficou conversado. Eu falei, olha, mas eu preciso falar com o Celso. Se o Celso Barros deixar, eu volto. Falei, meu compromisso é com o Celso, sempre foi. Falei, então... E aí eu fui falar com o Celso, não, nem pensar, você não vai nem ferrando, tal. E o Andrés até ficou meio chateado. Eu falei, Andrés, eu te falei, pô. Eu te falei que sim, mas que dependia da liberação dele. Você podia não ter sido campeão brasileiro pelo Fluminense. 2012, sim. Porque o teu time é o Corinthians, né? De moleque, né? A tua história cara, ali começou lá. Na verdade, assim, com o tempo vai... A minha família, assim, sempre foi corintiana, né? Eu comecei lá, saí, mas eu não... Hoje, sinceramente, sempre falo que o meu time no Brasil é o Fluminense. Não, claro, porque cria identificação. Mas cria identificação jeito, e tal, Mas eu tinha, na verdade, era questão de voltar para São Paulo, eu tava querendo voltar, enfim. Mas foi isso. O Andrés falou, na verdade, foi uma conversa, acho, na casa do Edmundo. Final de carreira muda muitas prioridades. O jogador que tá perto da família, que sim, na verdade, eu voltei pro Brasil muito por causa disso. Eu ouço isso de quase todos que já estão indo do meio. Sim. O final começa com essa coisa, não, eu quero jogar ali, eu quero ficar em tal cidade, porque, bom, mas a outra proposta, não é mais o dinheiro, é outra coisa, as prioridades vão mudando, Vão né? mudando um pouco. Ainda mais você que jogou em times enormes e evidentemente já estava com a vida resolvida por tudo que você conquistou. No Chelsea, na verdade, eu tinha a questão dos meus filhos mais velhos, né, o João e o Pedro, que estavam morando no Brasil, então sempre ficavam comigo, depois começou a ter o problema por causa da escola, e já não conseguia ver tanto. E aí foi já no meu segundo ano do Chelsea. Aí eu já queria voltar, já estava com 2 anos ainda mais de contrato lá, mas aí estava querendo voltar. Tira uma dúvida, você jogou, que é uma coisa que eu sempre discuto, você jogou em times, por exemplo, o Barcelona, que é um time muito grande, de muita mídia e muita pressão. Você jogou no Corinthians, puta que pariu. Você jogou no Fluminense, que também tem muita mídia e muita pressão. Você jogou no Porto, que é um time grande com mídia e pressão. Sim. E você jogou no Chelsea, que é um time rico e não é um time grande historicamente, camisa, etc, etc. Tem muita diferença? Então, eu acho que na Inglaterra, em geral, tem diferença. Assim, a Inglaterra tem uma coisa que eu acho legal, que é assim, na Inglaterra, jogador de futebol é respeitado. A questão vida privada, essas coisas de fofoca, eles choram por isso, né? Mas, tipo, do que é a profissão em si. Então, você não vai ver situações de, depois do jogo, o cara querer bater em jogador. O Chelsea acaba sendo muito mais tranquilo ainda, porque é um clube que não tem tanta torcida tão forte. Grande, mas não tem pressão, né? Não tem tanta pressão. Tinha uma pressão interna do próprio dono, sim, que é um clube que mudou de treinadores várias vezes, mas não tinha uma da torcida assim tão forte. E lógico, depois de sair de Barcelona, Porto, você sente um pouquinho isso, né? Eu sempre brincava, eu falava pros caras lá, eu lembro que tava o Lampard, o Drogba, os caras estavam 2 anos sem ganhar título. 3 anos, eu acho.
E eu falava pros caras, olha, vocês não estavam aqui 8 anos, nem ferrando. Se fosse Barcelona, vocês não estavam aqui, não. Nem fudendo. Não, vocês não estavam. É porque é aqui. E eles falavam, e é verdade, porque tem essa tranquilidade e essa estabilidade que não tem nesse tipo de clube, né? O jogador de alto, você não ganhou no Barcelona, a gente ganhou tudo nos 2 primeiros anos, a partir do terceiro começamos a perder, a culpa era minha, do Ronaldo e do Eto'o. Isso faz parte, é o ônus, é o lado bom de ser ídolo e o lado mal da exigência, né? Então, mas também não se compara correr para a torcida do Barcelona, ou do Corinthians ou do Fluminense do que correr para a torcida do Chelsea. É diferente, acho que são formas de ver o futebol. Falam que a torcida do Chelsea é uma biblioteca, eles são quietinhos mesmo? Não, dos jogos grandes assim é mais animado. Mas no geral eles não pressionam muito, né? Não é uma torcida de pressionar muito, não. Tipo assim, você perdeu um jogo, você acaba o jogo, os caras estão tirando foto, autógrafo, isso aí não é normal, né? No Liverpool, no Manchester United. Talvez não é tão normal. Apesar que sim, não é tão... Inglaterra, nesse sentido, não tem uma cultura de pressionar jogador, disso, não. Tem uma pressão natural de ser um clube grande, né? É um clube... Mas na Itália é pesado também, né? Itália é um pouquinho latino, né? Todo país latino é mais... A Itália dizem que até máfia se mete, o cara... É mais complicado. O Calvi, dizem que o Guardiola tirou você, Ronaldinho, do Barcelona. É verdade isso? Não, na verdade é assim. O que aconteceu foi, como eu falei, todo clube grande, né, precisa de uma reação, né? A gente não tinha ganho. O problema é que vou dar um exemplo do Flamengo agora. O Flamengo foi muito tempo sem ganhar. Ganhou. Aí esquece. Aí a partir do ano que vem quer que ganhe de novo. É normal. A gente chega em Barcelona, o Barcelona não ganhava a Champions 16 anos. O campeonato eu acho que fazia 6, 7 anos que não ganhava. Vocês mudaram o Barcelona completamente. E a gente mudou a história. Então, assim, a exigência era muito alta. Então, assim, quando você... 2007, por exemplo, chega na semifinal da Champions, por um detalhe a gente não chega na final. Acabamos perdendo o campeonato com o Real Madrid no último jogo. E, claro, tudo isso teve impacto, né? Então, a gente passou 2 anos, os últimos 2 anos ganhamos 2 títulos, só a Copa do Rei, enfim. E aí a pressão era, claro, eu, o Ronaldo e o Eto'o eram os 3 jogadores mais visados. E aí eu lembro que o clube... Eu fui jogar a Eurocopa, Portugal, em 2008. E aí tem uma entrevista do Guardiola quando ele assume, que o clube tinha decidido que os 3 jogadores que não seguiam era eu, o Ronaldo e o Eto'o. E eu já tinha proposta tanto do Inter e do Chelsea. Eu falei, por mim não tem problema, eu vou embora. Aí o Guardiola tentou, através do empresário dele ainda na Eurocopa, que eu tava jogando bem, falar comigo. Aí eu falei, olha, não tem nada para falar, a decisão já tá tomada, enfim. Na verdade, eu acho que foi uma coisa mais pra torcida, para fazer aquilo, mas depois queria reverter e eu já tinha minha decisão tomada. Então acabei saindo eu e o Ronaldo foi pro Milan. Você não gosta muito do Guardiola, né? Não, eu não tenho... todo mundo fala que é um grande treinador. E eu, como pessoa, não tenho muita relação, assim, não tive com ele. Mas acho um bom treinador, sim. Não acho que seja... Mas como pessoa não tem nada para opinar, não. Aquele Barcelona lá deve ser difícil manter, né? Porque a cobrança para se jogar igual aquilo ali não tem como. Não, assim, esse ano, por exemplo, a gente tem ajudado lá também. Tá tentando reconstruir o time. Paciência um pouquinho esse ano, porque a chegada do Xavi também dá um pouquinho dessa tranquilidade. Mas a partir do ano que vem vai ter cobrança, né? O Xavi foi melhor que o Iniesta? Diferente. Eu acho que Iniesta foi craque durante a carreira inteira. O Xavi começa a ser um jogador importante a partir dos 28 anos. Foi em 2008. E eu sempre falo isso com ele, e ele fala... O que acontece? O Xavi, pela forma de jogar, é um jogador no meio campo que é muito fácil de defender, né? Então, tipo assim, ele tinha muita qualidade técnica para girar, para segurar, para isso. Então, o que acontece? Eu posso jogar no meio campo, dar 200 passes, mas nunca dar um passe de risco. Nunca jogar profundo, nunca jogar a bola de frente. Eu consigo, se eu tiver muita qualidade, eu posso jogar. E não tomo risco nenhum, mas o jogo fica mais lento. O Arthur, que era do Grêmio, é muito assim, né? É um pouco nesse estilo. Função. Então, o que acontece? Se você não... Mas para isso, você precisa ter coragem, né? De assumir o jogo. E o Xavi tem uma história... Claro, sempre no Barcelona ele nunca acabou sendo um jogador importante. Então, vinha sempre os outros jogadores. Ele era sempre o cara da casa. E ele fala que o Aragonês foi o que mudou a cabeça dele, né? O Aragonês é que falou, pô, você é o melhor meio campo que tem na Espanha. Você tem que entender isso, tal. E foi, se você reparar, a partir de 2008, o Xavi ganha a Eurocopa. E passa a ser, para mim, o melhor meio-campo nos últimos 6 anos seguintes, 7 anos. Começa a olhar pro gol, né? Começa a olhar pro gol, pro passe, enfim. É outro jogador, e ele fala isso. Então, assim, talvez por um período, sim, mas eu acho que o Iniesta foi
foi constante, né? Desde moleque, quando subia, já era... Tem um treinador que mudou tua vida, tua cabeça também? Cara, é assim, eu acho que tem alguns que melhoraram Claro. a minha percepção do jogo, eu acho. Acho que o Fernando Santos foi um cara que me ajudou muito quando eu cheguei no Porto. Eu tinha 19 anos e eu, gostava... Eu, tinha essa coisa do jogo. Gostava do jogo, mas não me preocupava tanto com a organização. Né? Então, assim, eu virei um jogador melhor com ele. Porque ele me colocou... Eu lembro que eu cheguei no Porto, tinha o Zalvic, que era o 10 do time, que era o esloveno. E eu tinha um outro volante e eu fiquei jogando uma função de 8. Naquela posição mais de controlar o jogo, entender o jogo. Então, assim... e ali foi onde eu evolui bastante, assim. Fiquei mais... Me sinto... Foi um jogador mais completo depois de ter estado com ele. Qual é o melhor português para você? O Abel Jesus ou o Paulo Souza? Cara, eu acho Jesus muito bom, porque todo mundo que você conversa com o jogador... Porque no final você quer perguntar de um treinador sem falar com o jogador. Sim, não adianta ouvir não adianta torcedor, imprensa. imprensa. Não é verdade, não é por... A imprensa tem a análise dela, mas não tem o dia a dia. Quem tá ali é que sabe, né? Quem tá no dia a dia, então assim, todos os caras que você... Por isso que eu sempre falo, um treinador que você fala, porque esse treinador é fera, é top. Porque os jogadores trabalhando com ele, os caras falam, os caras sabem. E o Jesus todo mundo fala muito bem. Fala que eu nunca treinei com ele, já joguei contra, enfim, mas todo mundo fala muito bem. O Abel é um treinador novo, que todo mundo também tem falado muito bem dele. E eu gosto dele, já tinha feito um bom trabalho no Braga, quando foi lá pra Grécia fez um bom trabalho também. No PAOK, E no Palmeiras está fazendo um trabalho espetacular. 2 Libertadores. E o Paulo Souza, assim, eu não acompanhei muito a carreira do Paulo Souza, assim, do início às vezes, mas eu não tenho muita opinião não, porque eu não, sinceramente, acompanhei pouco, até porque o Paulo Souza não fez muita carreira em Portugal, né? O Paulo Souza não tem assim, um histórico de time. Dizem que o Paulo Souza em relação ao Jesus, assim, o que eu ouço, como treinador eu não ouvi muita comparação, porque, né? Mas o que eu ouço é que, assim, tudo que o Jesus tem de... Aquele jeitão dele, né? Grosseiro, marrentão, tá? Falou que o Paulo Souza é um doce de pessoa, o de Paulo uma educação. Sim, até o jeito de falar, um cara mais calmo, enfim. Eu acho que todo mundo acaba gostando dele pelo ser humano e tal. Tomara que dê certo, né? Cara, é verdade ou é mentira que no Mundial de 2006 o Ronaldinho tinha uma camisa do Grêmio por baixo? Não, acho que é mentira. É? Eu acho que não lembro, não. Esse Mundial foi muito confuso. Na verdade, eu sempre digo que não sei se era uma cultural ou se... eu lembro que a gente jogou o jogo... A gente já estava sem o Eto'o, que estava machucado, e sem o Messi, que já estava começando ali a ser importante. E a gente jogou no sábado, acho, contra o La Coruña, mesmo time, depois chegamos na quarta-feira, viajamos domingo, depois chegamos contra o América do México na quarta, o mesmo time. E eu achei que ali o Raika tinha que ter rodado um pouco, descansado, né? E eu sabia que o Inter estava já há um bom tempo lá, treinando pra caramba, fisicamente os caras estavam voando. E a gente vai, na sexta-feira, o Raika dá uma folga pros jogadores, né? Que eu não entendi muito bem, eu fiquei meio revoltado, porque eu falei, a gente vai jogar um jogo, acho que domingo, não sei se era domingo ou era domingo final. E não tem sentido a gente tá tendo folga, porque eu queria fazer compra, né? Mas aí era eu, o Puyol só contra todo mundo. E o treinador, não tem problema, beleza. E aí a gente chega no jogo, fisicamente o time cai, o Inter cresce e perdemos. Essa é a história. Se sentiram pra caralho aquele papo, a gente não liga pro Mundial? Não, eu ligava, porque eu queria ganhar. Primeiro que não tem nenhum jogo que eu queria perder. Claro. Isso não existe, pra mim, pelo menos eu posso falar por mim. A gente queria ganhar sim, pode não ter se preparado melhor, mas queria ganhar sim, isso é mentira, eu falar que não queria ganhar. E o mérito é do Inter, porque o Inter foi concentrado, foi sério, enfim. Correu pra um caramba. Correu pra caramba, então assim, você não adianta querer... Futebol, cara, você pode ser melhor, mas se não estiver preparado, não adianta, você vai ter problema. A derrota mais dolorida da sua carreira é a Grécia? Sim, talvez a final da Champions, sim. Da Eurocopa. Da Eurocopa. Qual que é a maior vitória da sua carreira, então? Assim, eu acho que assim, é difícil falar da maior, porque ganhar a Champions com o Porto não é fácil. Depois reconstruir, né, uma geração do Barcelona que voltou a ganhar. Quando cheguei no Fluminense também em 2010, ser parte do time que ganhou depois de 20 e poucos anos.
Eu acho que Também você é um cara que chega e reconstrói, tá na fila há muito tempo, né? Você não quer voltar a jogar? O São Paulo tá sem meia, porque a gente tá precisando muito. Não, é verdade. Depois no Chelsea a gente ganhou a Premier. Mas já fazia desde o tempo do Mourinho que não ganhava. Então, assim, é muito difícil resumir uma coisa, né? Assim, não tem aqueles 10 segundos na sua vida que você queria reviver? Cara, eu acho que talvez eu queria rever mais a chance de ganhar do aquilo que eu perdi do que o que eu ganhei. Porque, tipo, a alegria de ganhar é muito boa, né? Mas a frustração de perder, às vezes, é pior. É dura, né? É. Até pela expectativa que você cria. Sim. Né? Onde é que você não jogou e que você queria ter jogado na vida? Já que eu não joguei... Tirando o São Paulo, claro. Cara, eu queria ter jogado na Itália. Eu queria ter jogado no Inter. Na Inter, sim, que era um clube que eu gostava. Mas eu queria ter jogado. Eu joguei na Espanha, joguei na Inglaterra. Gosta de apanhar, né? Não, mas era um campeonato que eu queria entender. O campeonato italiano é muito... Apesar de ser a gente acha, pra quem vê, né? Um campeonato às vezes meio chato, né? Um jogo chato. Chato. Mas é legal você entender as culturas e a forma. Eu sempre lembro, uma vez a gente foi num jogo de jogadores, estava eu, o Figo, Salgado, o Shevchenko, uma galera do Maldini, Nesta, e o treinador era o Capello. A gente foi jogar contra a seleção do Kuwait, inauguração do estádio do Kuwait. E o Capello faz o time, aí ele botou 3 zagueiros, 2 laterais, não queria que os laterais subissem, o Roberto Carlos e o Salgado. A gente ria e falou, italiano. Nem como. Porra, nem no jogo festivo. No jogo festivo, eu no meio, daqui a pouco, porra, jogo de jogador, tá tudo bem. Daqui a pouco vira aquele buraco, né? E eu correndo sozinho no meio, falei, mister, ele falou, você não sai daí. Mas é legal você entender as culturas, porque eu acho que era... Mas aí eu tinha que escolher, né? Ou Inglaterra ou Itália. Não se arrepende? Não. É que na Inter tu ia ter aquela pressão que a gente conversou aqui, né? O time foi campeão da Champions também. Sim, mas a gente ia ter aquela pressão que você... Mas aí foi o Snyder, mas foi mais porque eu queria mesmo jogar na Inglaterra também. O melhor centroavante que você teve foi o Drogba? Não, o melhor foi o Eto'o. Melhor que o Drogba? Pra mim é diferente, né? O Drogba era fisicamente forte. Agora um cara pra você achar, se movimentar entre linhas e tudo isso, foi o Eto'o. E depois o Fred também foi um puta centroavante pra mim. O Fred joga nesse nível desses caras pra você? Joga. É? É que assim, eu acho que o Fred é daquele tempo... É porque ele é subestimado no Brasil, né? Não, o Fred é daquele tempo que você foi novo pra lá, às vezes não foi tão bem, a coisa não aconteceu, voltou e acaba ficando meio que um estereótipo de cara, esse cara não triunfou na Europa. E tem acontecido o caso de voltar e voltar de novo. Sim, né? Gabigol. O Fred não teve essa chance, talvez. Ou não teve a chance também. Mas porque... o Fred não chegou em mal no Lyon, ele chegou foi bem no Lyon. Ele foi pra uma Copa do Mundo jogando no Lyon. Não, mas ele foi bem no Lyon. Depois ele teve uma queda. Depois ele teve uma queda. E nessa queda, talvez, não sei, aí tem que perguntar pra ele se foi decisão deles, foi isso, aquilo, acaba voltando no Brasil. Né? Mas talvez ali na Europa ele podia ter ido pro outro time. Eu perguntaria se este filho da puta, que há alguns anos a gente se encontra, se fala tal, mas vir aqui não vem, tá? Puta, você é liso que nem um caralho, viu, Frederico? Vou perguntar pra você o dia que você vier. Já tô assim com ele, já não convido mais com educação, já tô assim. Ô, Deco, a torcida mais difícil que você jogou contra, e isso pode incluir aí no planeta todo, ou se você quiser... Mais difícil contra? Aquela que você olhou e falou, caralho... Cara, do Boca, né? A do Boca é diferente, né? Acho que a torcida, também o envolvimento do estádio, né? Aquela coisa ali, mas eu lembro que a gente ganhou lá com o Fluminense. Eu já tinha visto, a torcida do Boca é famosa, né? Mas eu nunca tinha jogado lá. E eu lembro que a gente ganhou e os caras ficaram mais 20 minutos depois do jogo ainda cantando, pulando. E aqui no Brasil? Cara, aqui no Brasil... Eu gosto da torcida do Corinthians, acho que é... Mas aí você jogou a favor também. É? Você jogou a favor. Mas eu joguei a favor noutra época, mas eu acho que uma coisa legal que a torcida do Corinthians tem é que ela apoia o time durante o jogo, né? E ela só se manifesta depois. Eu acho que pode isso ser um caralho, mas pode ser uma loucura, né? Bater em todo mundo, enfim. Mas eu acho que isso é legal. Eu acho que isso é um comportamento... uma torcida de verdade, assim. Acho que durante o jogo é complicado se manifestar durante o jogo. E a torcida do Corinthians tem
No E Brasil tu tem jogou em algum clube que você tem uma reclamação do tipo, pô, essa torcida não aparece, não vem, ou então enche o saco demais? Não, acho que não. Sim, talvez a do Chelsea era mais quieta, mais pela cultura, uma forma de ver o jogo mais tranquila e tal. Mas de resto, não. Acho que, a torcida do Fluminense do caramba, apoiava pra caramba. O estádio, quando lotava, era, a gente teve cada jogo espetaculares com a torcida em cima. Barcelona, né? A Barcelona também é uma torcida quieta. É porque Não, tem muito é fã, muita né? gente, Muita gente que vai lá muita porque gente. tá de turista, né? Mas quando são jogos importantes, enfim. Só que o Barcelona impressiona muito pelo tamanho, né? É. Então, tipo... Mas do resto, não. Do resto, o Porto, louca também a torcida. Então, sempre joguei em lugares que a torcida sempre apoiou e sempre foi muito forte, né? Mas não tinha reclamação, não. Vou botar você em alguma saia justa, você topa? Bora. Então vamos embora, meu diretor. Decão, é só pica. Fred ou Romerito? Você tem que escolher um ou outro. Pô, Romerito jogou muito, né? E é gente boa pra caramba. Mas é que eu não joguei com ele, então eu lembro dele quando era moleque, vendo os jogos dele. Tinha botão dele. Pela seleção, botão. Olha o botão dele. Mas tem que ficar com o Fred. Não dá. Parceria. Não, mas é que o Fred tá mais presente na minha Sim, cabeça. pra caralho. Então, tipo, jogamos juntos, então... Próximo. Galvão Bueno ou Luiz Roberto? Cara, não tem, assim, nenhuma relação com nenhum dos dois, assim, encontrei algumas vezes. O Galvão até encontrei uma vez no Mônaco, de vez em quando eu tô pra lá, acabo trombando com ele. Mas acho que o Galvão, pela história, né, acho que é um vencedor. Próximo. Jesus ou Tite? Cara, dois caras que eu gosto, acho o Tite com uma carreira fantástica também. Dois caras têm pra mim em comum, acho que ficaram famosos mais velhos, né? Os treinadores acabam sendo... demoraram para ser reconhecidos como treinador de Jesus alto pra nível. caramba, né? Jesus, mas o Tite também, né? Mas Jesus é bem mais velho que ele, né? Mas o Tite foi no Corinthians, né? Depois o Tite já tinha ele tinha treinado... Ele quantos tinha, times ele ele tinha treinado? tido ganhado uma Copa do Brasil no Grêmio muito foda. Depois ficou em cima do Corinthians, né? E aí depois... Mas eu acho que são dois caras com uma carreira espetacular. Eu acho que o Jesus, pela minha ligação com Portugal, tanto tempo jogando contra, enfim, ficaria com ele. Próximo. Bolsonaro ou Lula? Puta, aí você me quebra. Essa é pra quebrar todo mundo. É pra quebrar todo mundo. Cara, não tenho... Eu sou... Na verdade, não sou direita nem de esquerda, nem nada. Não entro na questão política. Eu acho que o Bolsonaro não teve tempo para fazer um trabalho. Tava com o Brasil, tava indo bem. Depois veio a pandemia. Acho que é difícil avaliar se a pandemia ficou tudo muito... Uma confusão, a análise, dificulta né? qualquer análise. O Lula teve muito tempo no poder. Fez coisas boas, com certeza. Outras nem tão. Mas eu acho que ficaria com o Bolsonaro porque eu acho que ele merecia uma outra oportunidade, porque não foi um governo que teve um tempo de verdade para poder governar. Entendi. Próximo. Messi ou Cristiano Ronaldo? Cara, dois amigos, é difícil você opinar sim, vai escolher, porque para mim acho que eu até essa discussão é muito antiga, né? A gente vai acabar, os dois vão parar de jogar e a gente vai estar discutindo. Sim. Não, vai ficar pro resto da vida. Eu sempre falo o seguinte, se você analisar o Messi jogando, não tem nada a ver com o Cristiano. Nada. Nem o Cristiano com o Messi. Nada a ver. Você poderia comparar, de repente, o Cristiano Ronaldo com o Ronaldo? Pela forma de jogar? Vai que tem isso aí pela frente. Vai que tem. Não, mas estou falando... Não, mas é verdade, porque o Messi e o Cristiano são diferentes, assim, então... Se tivesse que ir na linha Agora, se eu te para falar você assim, escolher pô, o teu time na pelada. eu sempre fui apaixonado pelos jogadores tecnicamente evoluídos, né? Então, tipo, eu sou da geração que meu ídolo era Maradona, Zico. Eu nunca fui muito dos caras da frente, né? Sempre fui dos caras que tinham essa qualidade. Sim. Então, acabo ficando com o Messi, não tem jeito. E o Maradona ou o Zico? Aí é duro, hein? É complicado. É que o Maradona transcendeu, né? Essa coisa de... Eu gostava do Zico, porque o Zico era pé direito. Lembro até uma vez li o livro dele. No livro dele dizia que amarrava a chuteira, o cordão meio pro lado para bater falta. Eu fiz isso a vida inteira. O Zico é o melhor jogador que eu vi na minha vida, foi o Zico. Eu ficaria com o Zico. Próximo. Neymar ou Cristiano Ronaldo? Cara, eu venho da mesma tendência. Eu acho que o Cristiano, sim. Como eu falei, eu acho que o Cristiano, para mim, pode ser considerado o maior atleta da história.
junto com, sei lá, Michael Jordan, com esses caras, porque é um atleta diferenciado. Mas eu gosto da questão da qualidade técnica, do improviso, dessas coisas. Eu acho que o Neymar tem isso tudo. Tu gosta dele? Eu gosto. Você acha que ele é isso que pintam aqui no Brasil, que o Neymar é um garoto problema, que isso, que aquilo? Você vê o Neymar desse jeito? Não, pelo contrário. Acho que o problema é a solução. A gente... É que o Neymar carrega muito peso, né? Veio de uma geração que... E tá sozinho. Sozinha. Quer dizer, se você pegar a última seleção que ganhou, é dividido, né? Apesar de você ter o Ronaldo, o Fenômeno, como uma grande referência, mas, pô, você tinha um Rivaldo, né? Pelo amor de Deus. Você tinha o Gaúcho, você tinha Cafu, você tinha Kaká no mais banco, experiência, Kaká no banco. Você tinha uma seleção com uma bagagem Roberto Carlos. É tudo nele, né, cara? E aqui, como a gente tem a tendência sempre a personificar um problema, qualquer coisa, mas, pô, um cara que tem o que tem na seleção, que já fez. E, às vezes, muita dificuldade na seleção. Né? E agora sim, talvez, dentro da geração dele, pô, está se formando uma seleção que tem toda essa... Então, eu acho que não. Eu, pelo contrário, acho um moleque bacana pra caramba, do bem. Às vezes, normal, mas tem um jeito dele, pô. Não tem ficar enchendo o saco do cara. Mas é normal, acho que a gente tem a tendência sempre a... Próxima. Neymar ou Ronaldinho Gaúcho? Agora eu te fudi. Aí, não, eu o Ronaldo. Eu te fudi. É fácil assim? Não, porque os dois são aquilo que a gente estava falando antes. Os dois são mágicos. Os dois são mágicos. Mas eu, além de tudo, esse é meu irmão e eu vi de perto no dia a dia, né? Então, não como espectador. Né? O Neymar, eu sou um espectador, adoro o futebol dele, adoro o que ele faz. Mas esse aí te ajudou a te consagrar também, né? Uns bichinhos, né? Próximo. Pontos corridos ou mata-mata? Ah, cara, eu acho que ponto corrida é mais justo. É, eu acho. Próxima. Ronaldo ou Romário? Puta, aí... É difícil, né? Eu acho que o Romário na área não teve ninguém parecido. Acho que não vai ter, talvez. É muito difícil. É muito difícil. Acho que não acho que é quase... Não é difícil, não. É quase impossível. A frieza, a capacidade, enfim. Eu acho que foram dois caras decisivos nas suas gerações. Acho que dois que, pra mim... É que eu falei, né? O Romário personifica uma Copa do Mundo, né? Mesmo tendo um time mais... O Ronaldo também, né? Mas é que a do Romário foi mais... Foi muito mais centralizada nele, né? Apesar de ter um time do cara, um jogador de qualidade, mas centralizada nele. Mas teve aquela questão de... ele não tá indo, aí ele vai, classifica pra Copa contra o Uruguai. A história ele construiu uma história muito em cima dele, né? E o Ronaldo, eu acho que é muito difícil, não sei, é muito difícil alguém ter tanta qualidade técnica com força. Eu acho que é quase impossível conseguir fazer isso. Eu acho que só ele e o Gaúcho, para mim, conseguiram um pouco, mas ele ainda, como eu digo, arrastava muito mais, né? No tempo bom. Então, assim, eu acho que vai ser difícil ter um jogador como ele, né, nos próximos tempos. Beleza, o Cristiano Ronaldo tem força, tem. Mas a qualidade de driblar e fazer o que ele fazia era assustador. Tanto que teve até os problemas que teve, né? Porque aguentar aquele monstro que ele era físico e driblando, vertendo o corpo, saindo daqui, é quase impossível. Mas eu acho que teria que ser o Ronaldo, na minha opinião. Próxima, última. Tite ou Cuca? Ou seja, quem que você quer que seja o próximo treinador da seleção brasileira? A discussão é essa, né, irmão? Não, se a gente imaginar que no final da Copa essa discussão vai ser essa aí. No final da Copa pode ser, mas por enquanto a gente tá fazendo... Não, pra Copa é o Tite. Copa é o Tite. Eu gosto do Cuca, acho um cara vencedor, um cara que... você vê, soube se adaptar, eu sempre falo isso, ele soube se adaptar no Atlético, com o Gaúcho, com todos aqueles problemas, todo mundo queria criar dentro do time, e ele soube lidar com isso, foi gênio, conseguiu ganhar de novo, com um time que, chegou Hulk, aí depois chega Diego Costa, aí depois o nego fala que tem problema de relacionamento, depois fala não sei o que, ganhou no Palmeiras também, dá a volta naquilo e ganha. Então, assim, mas eu gosto do Tite, eu acho o Tite um cara, então eu ficaria com o Tite. Agora vamos dar nota pro pessoal, então, diretoria. Quero que você dê uma nota de 0 a 10 para esses caras que vão aparecer na tela aí. Jair Bolsonaro. Uns 6,5, por aí, 7. Vamos ver se ele tem mais pra frente. Próximo. CBF. Cara, é difícil opinar. Eu não posso falar porque, assim, CBF eu só vejo que é notícia. Dificilmente você... Como é que eu posso falar? É difícil você analisar certas coisas só com base naquilo que você vê. Né? Daquilo que você ouve. Até porque o que a gente ouve hoje, que a gente analisa, às vezes nem todas as notícias são credíveis, né?
Então é muito difícil você fazer uma análise geral sobre uma coisa que você não tem tanto conhecimento. Mas não sei, põe um 6 aí. Próximo. Felipão. A 10, né? Você é fera. Próximo. Júlio César também veio aqui, rasgou elogio. Galvão Bueno. Eu acho que é um cara vitorioso. Acho que não tem... tem sempre as polêmicas que está envolvido, enfim, uma série de coisas. Mas acho que é um cara que tem que levar um 10 pela carreira, pela história. Próximo. Júlio César, o goleiro. 10, porra. Você é irmão, porra. Você é gente boa demais. Cara inteligente pra caramba, cara bacana. Gente boa. Próximo. Lula. Eu não, como eu falei, eu não personifico nada, porque o Lula acaba personificando o que foi um governo geral, né? Mas o personagem, eu acho que foi um personagem importante, né, na política brasileira, mudou bastante coisa. Estamos aí num problema que a gente não sabe, né? Se vai, a gente não sabe se ele está preso. Se ele tá ali, a gente não sabe se ele vai ser desculpado, culpado, se vai ser presidente, enfim. Mas é um personagem da história política brasileira importante, claro, dentro das muitas coisas. Mas não sei, põe uns 5 por aí. Próximo. Vanderlei Luxemburgo, trabalhou com o professor? Porra, foi pouco tempo. Pouquinho, né? Tenho pena, porque foi na fase final e eu já quase que não consegui ter tempo, assim, mas me impressionou muito. Sempre falo dos treinadores que mais me impressionaram, assim, tipo de conhecimento logo no início, porque conversei com ele algumas vezes, ele lia a leitura de jogo dele, ele sabia do time e falei, mesmo é isso que está acontecendo. Isso aí que você falou de quando você quer saber de um treinador, você tem que perguntar para jogador. Eu diria que 8 a cada 10 jogadores que você pergunta que trabalharam com o Vanderlei. Quem foi o melhor treinador que você viu? Vanderlei. Todo mundo fala. Impressionante. E eu, por isso, acho que seria um 10. Próximo. Menino Ney. 10. Eu botei uma foto nem meio viadinha aí, né, cara? Eu botei uma coisa uma meio... foto melhor pro cara. Eu dei uma fodida no Neymar nessa foto. 10, sem dúvida nenhuma. Próximo. E o Renatão? 10, né? Acho que, porra, Renato, carreira dele, a história dele, a gente é um cara que tem que ter no futebol. Não tem como não ter. Esse cara é gente boa demais. Puta personagem. Personagem vencedor em tudo, como jogador, fenômeno. Como treinador também. Não tem nem discussão sobre o Renato. Próximo. Ronaldinho, esse eu botei só pra você dar 10 mesmo, tá? Tá só bom. pra te dar essa hora. Próxima. Tite. Eu acho que também um 10, cara. Um cara vencedor. Acho que uma carreira sensacional. E a última saia justa pra você? Vamos ver se tem uma saia justa. 10,5. Esse aqui eu botei porque é um tricolor, um ídolo do Fluminense. Tem que avaliar um ídolo, né? Tem cara que transcende, né? Esse aí passou Você tudo. passa de tudo, não tem como. E Ela em tudo, São né? Paulo, tu pergunta pra um corintiano, palmeirense, todo mundo é fã Não do só Zico. como jogador, o que ele foi pessoa. Você sempre encontra com ele. Eu encontrei outro dia ele no Japão, que eu tava vendo o jogo, ele tava lá no último clube que ele teve, lá no qual que é o clube sempre que ele entrou lá no... Ele tava no Kashima, Kashima. do Japão. E eu tava lá em Tóquio, ele foi jogar lá contra o Yokohama, encontrei com ele. Ele é fenômeno tudo. É fenômeno. Inclusive, Zico, boa recuperação pra você. O Zico Sim, passou tá uma recuperando cirurgia. agora. Esses dias vai estar aqui no Cara Tapa de volta assim que se recuperar. Já me deu uma entrevista. Assim como você, eu já estou tão velho. Esse programa aqui já existe há tanto tempo. Só que agora nunca foi assim, né? Nunca foi pica assim, né? Agora a gente tá profissa, agora o negócio tá fora. Tava ali no meu canal, menorzinho e tal, não sei o quê. Agora a gente tá pica. Aí agora eu tô tendo que... Eu tô refazendo com quem eu fiz com outra estrutura agora, né? Se bem que com você eu tinha uma produtora na época também, né? Tinha. Mas não era nada disso aqui, né? Isso aqui é... Aqui tá outro nível. Aqui é Barcelona, irmão, esquece. Decão, muito obrigado, irmão. Sucesso pra você, tá? Na tua carreira de empresário. Obrigado. Traga alguma coisa pro São Paulo, que tá uma pica aquela merda, tá? Se parecer alguma coisinha lá boa, leva lá pra nós. Dá uma moral pra compensar o Miranda que você levou, tá? E é isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal. Obrigado, Estúdio Center. E hoje, especialmente, obrigado também ao Grupo Rão, que mandou um rango aqui pra nós, porque nós vamos gravar o dia inteiro hoje, né? Então hoje o Grupo Rão mandou uma comidinha pra nós aqui, porque tá na tela aqui, o Grupo Rão mandou a merenda hoje pra nós do Grupo Rão. Vocês sabem, né? O Grupo Rão você pode pedir pizza, hambúrguer, sushi. E tem o Boteco do Rão, né? Do qual eu faço parte, que você pode ir de terça a domingo lá, curtir um pagodinho, um futebol ao vivo. Valeu? Grande abraço, até a próxima.